Glória a Deus, né? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Não sei se eu pego, eu não vou pegar o microfone, né? Tem ali, Cabo novo, né? Tá com o cabo novo. Glória a Deus. Pedi para os irmãos abrir no livro de Efésios. Levaram o meu copinho de plástico. Livro de Efésios, capítulo 6, bem conhecido, né? Essa passagem. Glória a Deus. Parece que trocou os cabos, ficou mais forte. Que nem quando trocou o chicote da minha moto, começou a mandar mais corrente elétrica, a moto começou a andar mais. Aí eu falei isso para o mecânico, que ele começou a dar risada. Aí eu falei, não, é porque faz sentido, o chicote estava todo quebradinho, né? Então a faísca saía por todos os lados ali do chicote. Riscado de pegar fogo na moto. Glória a Deus. É bem conhecido Efésios capítulo 6, verso 10 em diante. Vai falar das armaduras de Deus. E é o que nós precisamos, né? O apóstolo Paulo, ele fala aqui no versículo 10: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. O apóstolo Paulo vai falar do 19, por mim, né? Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho. Pai amado e querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite, mais uma vez te agradecendo, te engrandecendo, exaltando o teu santo nome, porque como nós cantamos, só tu és digno de louvor, de adoração, e tu venha receber o nosso louvor, a nossa adoração. E agora nós queremos, Pai, ouvir a tua voz, falar conosco aquilo que nós precisamos, e não o que queremos, mas o que precisamos. Nós vamos aqui prestar um culto a ti, também queremos ouvir a tua voz. Sabemos que tu estás aqui, nós não precisamos sentir, não precisa arrepiar o cabelo, não precisa nada disso. A tua palavra diz que onde estiver 2, 3 reunidos no teu nome, tu aqui se faz presente. Nós estamos reunidos no teu nome. Ninguém está aqui por causa do pastor Valdemir, nem pelo pastor Marco Antônio, nem por causa da pastora Adriana, mas por causa do teu nome. E nós temos essa convicção que tu estás aqui, mesmo que ninguém fique arrepiado, nem que ninguém chore, nem grite, mas nós sabemos que tu se faz presente aqui neste lugar. É a tua palavra, Senhor, que nós estamos falando, que nos relata esse acontecimento. Por isso nós queremos nos revestir na tua força e no teu poder, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, né? É muito bom, né, irmão? A gente sentir a presença de Deus, mas nós não precisamos sentir, não. Ele está aqui, acabou e pronto. A palavra diz que eu creio na palavra, né? Muita gente não crê na palavra, eu não posso fazer nada, né? Mas eu creio e acabou. Sabe por que eu creio, irmão? Porque um dia ela transformou a minha vida, né?
Eu vejo o meu tio, ele foi para a casa de recuperação aí umas 3, 4 vezes, está aí usando droga, né? Porque a casa de recuperação não libera. E muitos outros nós já conhecemos que também vai para a casa de recuperação, volta, quando volta, pô, tu não está na casa eu descansei, agora eu voltei de novo a usar as drogas, porque eu estava descansando na casa de recuperação, estava me recuperando, para voltar tudo de novo. Por quê? Porque só quem liberta é Jesus. A gente deixa a palavra de Deus entrar no nosso coração, ele fazer morada, né? E aí ele vai libertar. É um processo, né? Não é do dia para a noite, é um processo. A gente pode ver que tem muita gente que fica muitos anos, irmãos, e não consegue se libertar do cigarro, né? Coisinha desse tamanho, a pessoa não consegue se libertar. Mas é Deus que trabalha, é Deus que está no comando de todas as coisas. E o apóstolo Paulo, ele manda aqui a gente se fortalecer, irmão, no Senhor, né? Quando a gente estava na academia, a gente ia fortalecer o físico, né? E a gente, todo dia, irmão, academia, mas esse fortalecer que o apóstolo Paulo está falando no Senhor é para a nossa alma, é para o nosso espírito. Então nós temos que ler a palavra, e quando eu pelo menos quando eu leio em voz alta, que é para me ouvir, que eu aprendo mais ainda, tanto lendo como ouvindo, eu aprendo. E ele fala aqui para nós nos fortalecer na força do Senhor. Por quê? Irmãos, na vida cristã, lutamos contra principados e potestades, tá? Não são forças poderosas, malignas, tá? Não é eu e você que brigamos, é contra espíritos malignos, né? Eu, quando estava lendo aqui, eu me lembrei, certa vez eu estava no sofá da casa da minha avó, e lá tinha sempre uma sessão espírita, né? E aí um espírito falou assim: olha, tu vai levar a gente lá naquele lugar lá, e é teu amigo que está lá. Eu falei: mas agora está fechado, era no cemitério, é para ir levar no cemitério. Não, está fechado, eu sei que está, mas o teu amigo está lá. Está na portaria, ele que está tomando conta. Nós vai lá, tu vai levar. Eu falei: não vou levar lá não, vai levar sim. Aí eu falo assim: eu vou matar vocês. Ele fala: mata, nós já está morto. Ele fala que é espírito, né? Irmão, nós fomos lá para o cemitério, quem estava lá era meu amigo mesmo de plantão, né? Ele abriu a porta do cemitério para a gente entrar, né? Os espíritos, irmãos, ele tem força, ele sabe de todas as coisas. É por isso que quando Deus fala para a gente entrar no nosso quarto em secreto e fazer oração ao Pai, é para a gente orar em secreto. O que é orar em secreto? É em pensamento. Por quê? Quando eu abro a minha boca, eu estou abrindo minha boca agora, o capeta está escutando tudo. Aí ele leva para alguém, sabe, que quer saber desse, o culto lá foi uma fraquinha, só tinha meia dúzia, que faz gato pingado, né? Ele leva para outras pessoas, sabe? Quando eu preguei de manhã cedo para uma moça lá no salão, de noite o vidro estourou, ela foi fechar o vidro à noite, estourou o vidro, graças a Deus que o vidro era temperado, aí fez aqui, ficou tudo pequenininho. E o vizinho lá do salão passou com o copo na mão, eu estava limpando os vidros, ele falou assim: irmão, ele fala: irmão, sabe quem quebrou isso aí? Foi Lúcifer. Aí eu falei: está repreendido em nome de Jesus, né? E a dona do salão ficou brava, irmãos. O vidro tinha seguro, mas ela tinha que, franquia, né? E era R$300 para botar outro vidro. Ela ficou brava. E eu falava assim para ela: não, dona, não fica brava não, o importante é que não machucou a menina. Eu quero saber de menina. O próprio inimigo usando a mulher, né? Mas aí tudo bem, era um sábado, a gente tinha ficado até tarde. Quando chegou segunda-feira, era folga do salão, né? A gente folgava na segunda, e ela foi para São Paulo. Ela encontrou um amigo dela lá, que ela não via há uns 3 anos. Eles começaram a conversar num shopping lá, sei lá que shopping que era lá em São Paulo. Começaram a conversar, e teve uma hora que ele parou e falou assim para ela assim: por que tu está preocupada com vidro? Mas ela não falou nada de vidro para ele, que quebrou, não. Ela ficou até abismada: que vidro? O vidro, está preocupado com o vidro que quebrou? O menino falou para ela, e ela ficou maravilhada com aquilo, porque ela não falou do vidro que quebrou para ele na conversa deles. Ela chegou na terça-feira lá, toda eufórica, falou: Marco, tu não sabe de nada. Eu falei: quem que foi? Rapaz, eu não vi um amigo mais de 3 anos, e eu vi ele ontem, e a gente conversando para lá, conversando para cá, ele veio e tocou no vidro, sem eu ter falado nada para ela. Aí eu falei assim: não, dona, sabe o que é? É que os demônios,
eles ficam ao derredor. Então ele viu o que aconteceu aqui no sábado e contou para o seu amigo, e seu amigo contou para a senhora, e a senhora fica abismada. É assim que o demônio faz, ele faz essas coisas para que as pessoas ficam, que nem diz o meu amigo saudoso Ney, admirado com as obras dele. Mas a senhora tem que ficar mais admirada com a obra que Deus faz na vida das pessoas que se rendem a Ele, né? Então nós temos que nos fortalecermos na força e no poder. Por quê? Porque a nossa luta é contra esses bichos, esses principados e potestades. São forças malignas, irmãos, que atuam aí nas regiões celestiais, né? Irmãos, eu tenho bastante experiência com esse negócio aí de coisa errada. Por quê? Porque eu vivia no meio. O meu primo ele era não sei o que, médio de transporte, né? Ele era médio de transporte. Até falava, pô, tu trabalha na CSTC ou na aviação, né? E ele trabalhava com isso. O meu tio lá no litoral, ele é isso também. E eu via ele fala das coisas, né? E hoje isso não me deixa impressionado. Por quê? Porque eu sei que isso é principados e potestades. É o terço que caiu junto com Lúcifer. É o terço que caiu junto com... É verdade, irmãos. Então a nossa luta é contra eles. Por quê? Existe uma hierarquia entre eles, né? Eles são organizados. Eles sabem tudo o que vão fazer, em qual área que vão operar. Eles sabem na área que vai operar na minha vida, a minha parte fraca, a parte do Silvio, a parte de todo mundo aqui. Ele sabe a parte fraca a qual ele vai operar, irmãos. Então, como existe uma hierarquia, vai aquela rapaziada lá que vai para lá, para aquele lugar. Então é dividido, irmãos. Então a gente tem que se fortalecer. O apóstolo Paulo, ele fala que nós temos que nos fortalecer na força do Senhor. Por quê? Porque é uma força maligna, composta por anjos caídos, né? Liderados por Lúcifer ou Satanás, né? Que é um adversário, irmão, que procura nos derrotar. Olha só, 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Se pede para ser sóbrio, é para não ficar embriagado, né? Então, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está buscando, ele está bramando, irmão, ele está aí, ó. Quando pensar que nele, ele traga, né? É interessante isso. Ele está aí, irmãos. Tem pessoas que não acreditam, mas é verdade, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala para a gente nos fortalecer na força e no poder do Senhor, para que resistirmos, né? Resistirmos aos seus ataques. Devemos sempre depender de Deus e utilizar cada peça da armadura que o Senhor nos dá, né? O Senhor, ele nos dá. Antigamente não. Antigamente a gente usava revólver, né? Faca, pau, né? Porque o nosso inimigo era visível, né? Eu me lembro do dia que eu saí correndo aqui da casa do pastor aqui para socorrer a minha esposa e minha prima ali embaixo ali. Eu fui com uma faca e fui com um pedaço de madeira, né? Aí quando chegou em frente ao candango, eu dei uma madeirada, ele levantou o braço e deixou a barriga toda para mim. Aí eu enfiei a faca na barriga dele, pô, a faca entortou. Eu caí em cima do camarada, o camarada veio aqui, ó, deu uma mordida aqui em mim. Aí eu vi que eu não conseguia, eu desentortei a faca dele e outra, a faca entortou de novo. E o cara mordendo aqui, eu já estava ficando paralisado, porque ele catou na jugular, ele catou grandão. Aí o que eu fiz? Eu tinha um preparo físico, eu enfiei os dois dedos aqui, ó, nos olhos dele aqui, ó, e catei ele aqui e joguei ele em cima de uma estante. E saí, vamos embora, aquele negócio aqui não está muito bom não, vamos embora. Mas o que? Aquela briga a gente sabia quem era, né? Apesar de estar o inimigo nele e o inimigo em mim, nós estávamos vendo com quem nós ia brigar, mas hoje não, irmãos. Hoje a gente não vê, porque a gente sabe que é principados e potestades, mas a gente não vê. Nós temos que revestir de toda a armadura de Deus, para que a gente possa resistir a essa tentação. Vai passar o camarada aí, vai falar que eu sou bonito e tudo, eu vou, amém, legal. E ele vai embora, e eu não vou brigar com ele, nem ele vai brigar comigo. Por quê? Porque a gente tem que resistir, porque o diabo ele vai fazer isso. Eu estou falando uma coisa, às vezes é uma droga, é uma bebida. Quantas vezes as pessoas iam lá em casa, pô, aí trouxe para nós, é só para nós. Eu falei, agora eu não quero mais, não.
estou saindo fora, Jesus me libertou, não quero mais. Aí um até apontou para mim e falou assim, o dia que eu te catar na infração, tu vai ver só. Eu falei, amém, irmão, mas eu não quero, Jesus me libertou, não quero mais usar droga. E assim é a bebida, assim é prostituição, assim é tudo aquilo que não provém de Deus. Nós temos que nos libertar, ficar firme, porque o inimigo ele vai usar de tudo para nos arrastar. Ele está preocupado com quem está dentro da igreja, não é com quem está fora. Quem está fora, está fora. Mas quem está no caminho do Senhor tem a grande possibilidade de trazer mais um. De trazer mais um. A gente fizemos um culto das mulheres lá na Praia Grande e a gente falou assim, traga um convidado. Pô, foram 14 pessoas convidadas, 14 mulheres, as irmãs levaram. E o que acontece? Aceitaram Jesus. Então o inimigo está preocupado com isso, com quem está dentro. Quem é ativo? Quem não é ativo, irmão? Quem está na igreja e não é ativo, ele não está nem aí. Ele fala assim, continua, já viu? O que acontece? Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas nós já tivemos carro e deixamos ele no quintal. Não porque quebrou. Meu pai ganhou um Cinca. Já conhece Cinca, né? 8 canecos. Na época que a gasolina era uma nota. E depois ele comprou um Gordini. Aí ele vai sair com qual? Com o Gordini. 4 canequinhos, né? Um ponto 1.200, e o outro era quase 2.000. Bebi, ele ficou lá, foi ficando lá. E o que acontecia? O pneu foi murchando, a lataria nós cortou, porque a lataria daquele carro, para pegar um ferrugem era um problema, era grossa, nós cortamos, e ele foi arreando. A mesma coisa quando o crente está na igreja, que ele não tem problema nenhum, não faz nada, ele só vai para a igreja, ele só faz número, ele não fala, nem dentro de casa ele fala de Jesus, nem na rua, principalmente para os amigos. Aí o diabo não está nem aí com ele, mas aquele crente ativo que fala, meu Deus, esse a gente tem que se revestir de toda a armadura de Deus. Por quê? Porque ele vai querer derrubar, ele vai querer derrotar, e nós vamos ter que estar bem preparados. Todo o corpo de Cristo precisa estar vestido com essas armaduras. Sempre que enfrentamos os principados e os poderes das trevas, precisamos ter ao nosso lado o poder do Espírito Santo. Somente assim, irmão, não queira tentar fazer nada se não tem o poder do Espírito Santo. Se não buscar a Deus de todo o coração, de toda a vontade, de temor, você não consegue vencer as astutas ciladas do diabo. Olha só, o verso 12 vai dizer assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha só, aqueles que não são carne e sangue são os demônios sobre os quais Satanás tem controle. Esses não são mera fantasia, são bastante reais. Enfrentamos um poderoso exército cujo objetivo é derrotar a igreja de Cristo. O objetivo dele é derrotar a igreja de Cristo, mas Jesus disse que o quê? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É por isso que eu estou falando, aquele que é igreja tem que buscar a Deus, tem que buscar a Deus para ser igreja. Se não buscar Deus, não é igreja, irmãos, sabe? Tem pessoas que dizem, a igreja do Senhor está fraca, a igreja do Senhor está indo para o caminho errado. Não, irmãos, a igreja do Senhor está no caminho certo. Deus não errou. Deus não errou. As pessoas que não se fortaleceram, as pessoas que não estão mais no caminho certo. Muitas igrejas, por exemplo, eu estava falando da semana passada, vamos fazer um culto para jovens. Aí a gente põe ping-pong, jogo de luz, tal, para atrair os jovens. Está certo? Não. O que atrai as pessoas é a palavra de Deus, irmão. Aí eles vêm aqui porque tem jogo de luz, porque tem um funk gospel, né? E tem isso, tem ping-pong, mesa, tem. Aí no outro culto eles vêm e não tem. Aí eles vão embora. Por quê? Eles foram atraídos por aquilo. Não pela palavra de Deus. A palavra de Deus ainda atrai. Muitas almas estão com sede e fome de Deus. Sabe, esse trabalho que a gente faz aqui no final do mês, eu acho muito interessante. Muito interessante. Olha, irmãos, certa vez nós fizemos um evangelismo lá no Santo Antônio e fizemos apelo e tudo. Eu tinha arrumado um caminhão, nós colocamos o equipamento em cima de um caminhão e tocamos com a banda lá e tal. Fizemos um apelo, não apareceu ninguém.
mas a noite na igreja foi 4 almas. Aqui não é diferente, irmãos. Vai chegar uma hora que as pessoas não precisa vir aqui. A gente não quer que venha para cá, a gente quer que seja salva, quer que aceite a Cristo, mas tem que proclamar. Como vão ouvir se não tem quem pregue? O crente ativo, que é a igreja, que é corpo, ele prega. Ele fala de Jesus, irmãos, né? A gente tem falado sobre o corpo, né? O corpo de Cristo, ele está ativo, é corpo, irmão, é célula viva, não é morto. Antigamente o sacrifício era de animal morto, hoje o sacrifício é de vivos. Isaías, ele vai falar, só os vivos é que podem glorificar a Deus. Quem dessa sepultura não pode, irmãos. Quem dessa sepultura não vai falar de Jesus? Morreu, está morto, né? Não é vivo, não é quente, nem frio, é morno. Antes fosse frio, porque ia saber que estava frio, mas como é morno, está tudo bom. Está morno. Vomitar-te-ei. Deus vomita, irmãos. Por isso tem que se revestir. Quando oramos em Cristo, ou como, eita, a letra deu uma embaralhada ali. Quando cremos em Cristo, esses seres se tornam nossos inimigos e tentam tudo o que for possível para nos afastar do Senhor Jesus e nos levar de volta ao pecado. Quando a gente não era de Cristo, a gente nem se preocupava com isso, né? Porque a gente andava com eles, né? Irmãos, uma vez, eu estou falando isso porque está vindo na minha mente, para você ver como eu era do inimigo. Eu pedi para um cara comprar uma pedra para mim uma vez, ali em frente, ali onde o pastor mora, na lanchonete da Tina, e o cara pegou o dinheiro e não voltou mais. Não voltou mais. Amém. Fazer o que, né? Eu tinha mais dinheiro, fui, peguei e comprei. Aí eu mesmo fui lá, comprei. Então eu não queria ir lá na biqueira, então. Aí eu mesmo fui, comprei, fiquei usando. Passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí veio o candango. Aí vai comprar lanche. Quando eu usava uma droga, aquela janela que tem na lanchonete era de madeira, né? Não era de alumínio, né? Era de madeira. Então eu usava a droga, eu saía do quarto e ficava ali, ó, só olhando ali na brecha. Aí o candango encostou no balcão. Aí eu peguei uma faca, botei na cintura, saí pro lado de fora e colei do lado dele. Aí eu falei assim: irmão, se liga aí. Tirei a faca, passei na minha mão, cortei, estou bebendo meu sangue, daqui a pouco eu vou beber o teu. Aí, gaguejou até umas horas e falou que queria que eu fosse com ele, que ele ia me dar o dinheiro. Não vou para lugar nenhum, tu pegou o dinheiro aqui, vai trazer o dinheiro aqui. Ele trouxe, era 5, ele trouxe 15, 20, sei lá, ele trouxe até mais do que. Mas para você ver que eu andava com o inimigo de nossas almas. Uma vez, irmãos, eu estava na casa do menino que era meu guitarrista e vocalista da banda, e eu estou de sapato. Aí o irmão dele chega de sapato. Aí ele fala assim: pô, tira o sapato. Aí sabe o que ele responde? Só estava eu e o irmão dele. A tua namorada pode ficar de sapato, eu não? Aí eu falei: como é que é, meu irmão? Vai, vamos sair daqui, senão eu vou quebrar a tua cara agora. E aí, expulsei ele da casa dele mesmo, levei ele para a rua, dei um soco e dei umas bicudas. Ele deu uma sorte que ele tinha uns negócios de pedra, ele bateu a parte, aí dobrou assim e caiu. Aí eu puxei o meu punhal, porque eu só andava com um punhal, e eu ia furar ele. Aí o irmão dele: pô, não faz isso não, meu irmão. Aí eu peguei o punhal, dei aqui na minha perna, furei a minha perna, passei a mão e falei assim: quer dizer, eu andava com o inimigo, irmãos, e Deus me libertou disso, através da sua palavra, irmãos, sabe? E com esses inimigos vem prostituição, vem droga, vem furto, roubo, assalto, homicídio, vem um bocado de coisa, irmãos. É como eu falei, é uma hierarquia, e eles sabem que as pessoas são comandadas por eles, mas Jesus me libertou. E hoje nós queremos nos fortalecer na força e no poder desse Deus, irmãos, porque ele diz, a Bíblia diz que se ele encontrar a casa vazia e limpa, o estado daquele é pior do que o primeiro.
Ele vê a casa limpa e traz mais 7. E o estado daquele será pior do que era antes. Eu quero ficar pior do que eu era antes? Não, irmão, não quero. Eu quero cantar aquele louvor, eu quero é Deus, e não importa o que vão pensar de mim, não estou nem aí, irmãos. Mas eu tenho que me fortalecer na força e no poder de Deus, irmãos. Permanecer firme, irmãos, tá? Com o Espírito Santo, que Ele venha, irmãos, nos dar força, graça, sabedoria, porque nós precisamos, nós somos dependentes, senão nós vamos ficar na mão do inimigo. Tem um ditado que vai para lá e para cá, sabe? Ele vai fazer a gente que nem barata, chutando a gente para todos os lados, irmãos. A gente vê aí as pessoas, nós estávamos comentando daquela moça que vem aqui, uma moça bonita, ela está roubando agora, irmãos, está apanhando, sabe? Nós somos imagens e semelhanças de Deus, irmãos. O ser humano perdeu essa identidade, mas Jesus veio e nos recuperou, irmãos, essa identidade, sabe? Então nós somos imagens, porque o diabo ele quer isso, ele quer ver o ser humano largado, irmão, jogado. É isso que ele quer, sabe? Mas nós somos imagem e semelhança de Deus, irmãos. Deus ele nos resgatou para o seu louvor. Temos que buscar a face do Senhor em todo tempo, em todo tempo. Não podemos vacilar, irmãos. Sabe? Para você cair para se levantar é maior briga, irmãos. Nem com guindaste se levanta, porque ele vai colocar um bocado de empecilho. Não vai mais lá não. Olha, irmãos, eu fico triste com muitas pessoas. Quando o irmão cai, tem pessoas que vê o irmão, muda de calçada. Aqui é um lugar, irmão, Santa Cruz de Nave, é um lugar. Tinha um irmão aí que ele estava afastado, me falaram que ele estava afastado. E toda vez que ele passou, a paz do Senhor, meu irmão. Aí ele, amém. Amém o que, irmão? Não escutei. Amém, irmão Marco. Glória a Deus. Eu vi ele, paz do Senhor, meu irmão. Amém. A paz do Senhor, meu irmão. Uma vez ele voltou, irmão. Porque a gente tem que ajudar, irmão. Se o meu dedinho der uma topada, irmão, vai doer o meu corpo inteiro, irmãos. Se eu ver um irmão largado na rua que se caiu, eu tenho que ir lá ajudar ele, irmãos. Tenho que ajudar, ele faz parte do corpo. Ele só se machucou. Ele precisa de mim e de você. Ele precisa do corpo, irmãos. Porque para mim colocar o remédio lá no dedinho, a mão tem que ir lá. Eu não vou só com o pé ele não vai sozinho lá no metiolate, né? Quem lembra do metiolate, né? Ou vai nas gases lá, ou vai num gelol passar, não, irmãos. Por isso que a gente tem que se revestir, irmãos, porque o inimigo ele está aí ao derredor, bramando. Por que a Bíblia diz que ele está ao derredor? Porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor, nos guardando e nos livrando, quando nós buscamos a Deus. Quando nós buscamos a Deus, buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. O Deus que dá armadura para nós, né? Eu não sei, quando eu trabalhei na Cozipa, eles deram uniforme. Eu tive que usar uniforme. Quando eu trabalhei na prefeitura, eles deram uniforme, né? Eu tinha que usar uniforme. Já no salão, não. O uniforme era meu, era o blazer e tal. Na escola agora, na faculdade lá, tem a camisa, né? Quem veio de camisa da faculdade, né? Já coloquei, é uniforme, irmão. Aqui Deus, ele dá esse uniforme, essa armadura, pra gente lutar, irmão. A nossa luta não precisa mais de revólver, de faca, de madeira, não, irmãos. Né? Nem de conversa afiada. Conversa afiada matou foi carambola. Não é verdade? É a palavra de Deus, irmãos. É oração, é jejum, é ler, é dobrar o joelho e buscar, irmãos. E Deus vai trabalhar em nosso favor. Sabe por quê? Porque Ele está vendo a vontade sua e minha de buscar a presença dEle. Né? Eu estava falando esses dias, eu vi uma entrevista e Rodolfo falou bastante do chorão de Jesus, né? Só que tinha uma diferença entre o Rodolfo e o chorão, né? Rodolfo, ele nunca quis Cristo, ele nunca quis Jesus, nunca quis. Ele era do Raimundo, fama total. O Charlie Brown Jr., antes de ser Charlie Brown Jr., a gente ensaiou ali na Voluntário Santista, no mesmo prédio, no mesmo estúdio lá. Eles ainda não eram Charlie Brown Jr., ele ansiava por Deus. O chorão ansiava por Deus, queria buscar Deus.
Só que a diferença entre quem não queria e de quem queria é que quem não queria buscar Deus, que era o Rodolfo, quando ele achou, né, ele vendeu tudo, que nem aquele camarada que achou o tesouro no campo e vendeu tudo que tinha para comprar aquela terra. Rodolfo abandonou tudo, estava no auge da carreira do sucesso, ele abandonou tudo para seguir Jesus. E o Chorão, irmãos, ele não queria abandonar as coisas desse mundo. Não posso dizer se ele salvou ou não, né? Uns falam que foi suicídio, eu não sei se foi ele ou se foi o outro que se suicidou, mas eu não posso falar se foi salvo ou não, porque isso não compete a mim, esse julgamento não é meu, né? Deus é quem faz esse julgamento, mas ele não queria largar das coisas. Não, a gente tem que se largar, desapegar dessas coisas mundanas, sabe? Não estou falando que é proibido ter ou não ter, o negócio é você ser fiel a Deus em todo o tempo, que Ele venha sondar o nosso coração e descobrir que ali tem um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, que adore Ele em espírito e em verdade. Diferença de Davi e Saul, por isso ele foi chamado segundo o coração de Deus. E se você olhar o histórico de Davi, você fala, não acredita esse cara segundo o coração de Deus? O cara matou, adulterou, fez isso, fez aquilo. Mas só que Davi, ele não queria perder a presença de Deus na vida dele. Saul, que só ofereceu um holocausto ali, desobedeceu a Deus, né? Ele queria, era mais o rei. Ele não estava nem com a presença de Deus, irmãos. Se você pegar os salmos de Davi, você vai falar: Deus, não afasta de mim a tua presença. Sou pobre no pecador, eu quero a tua presença na minha vida. Ele não estava nem com o reino, ele queria saber da presença de Deus. A presença de Deus, irmãos, é tudo em nossa vida. É tudo, irmãos. E era o que Davi queria, por isso ele era o segundo coração de Deus. Presença de Deus em nossas vidas, para que nós venhamos nos fortalecer na força e no poder do Senhor. Amém, irmãos? Que nós venhamos tomar de toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir nos dias maus. Foi um ano essa palavra. Portanto, verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Que dia mau é esse? Eu pensava, que dia mau é esse? Não tem mais dia mau. Hoje eu estou com Jesus, não tem dia mau. Não teve mesmo. Eu entrei na carroçaria do caminhão e saí da carroçaria do caminhão. Deus estava comigo ali, me guardando, me ajudando. Por isso que eu estava lendo todo dia. Ficar firme para resistir os dias maus. Os dias maus vai vir, vai passar e você não vai nem perceber. Depois vai assim: caramba, viu o que aconteceu comigo? Olha, eu estou contando aqui dando risada. Eu entrei na carroçaria do caminhão, irmãos, e Deus estava comigo. Estava, irmão, estava. E continua junto daqueles que o buscam de todo o nosso coração. Por isso nós temos que nos fortalecer na força e no poder do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos me dar salva de palmas para Jesus. Obrigada, Pai, por essa palavra, Senhor, tão maravilhosa, Pai, esse alimento sólido, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus vivo mesmo, o Senhor é um Deus presente nas nossas vidas. E eu quero te agradecer, Senhor, porque sairemos daqui fortalecidos pelo Senhor. Fortalecidos, Pai, porque só o Senhor pode mudar o nosso interior, só Jesus muda a nossa sorte. E nós temos aprendido, nós temos recebido do Senhor. Obrigada, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós vamos estar orando pelos pedidos. Se você quiser pôr alguma coisa aqui, chamar a Mantina.